Olá, meus amigos, que Deus abençoe, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha revelar-se a cada um de vocês. Esse é o maior prêmio, é a maior glória, é a maior riqueza, é o maior de tudo que uma pessoa pode ter neste mundo. Não adianta eu falar, porque muita gente crê, mas não crê tanto. A verdade é essa. Muitas pessoas estão mais interessadas no pão nosso, né? Estão mais interessadas em ter uma vida melhor, uma vida de sucesso, uma vida de vantagem, de dinheiro, enfim, de fama. Infelizmente, esse é o mundo, o reino do mundo funciona dentro dessa base. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus trata de uma vida com Deus. É isso mesmo. O reino de Deus trata de uma vida com Deus. Mas para você entrar no reino de Deus, não é só Deus que tem que vir sobre você. Claro, se ele não vier sobre nós, impossível entrarmos no reino de Deus. Mas, para que ele possa ou tenha o direito de entrar em nós, nós temos que dizer sim para ele. Como o casamento. No casamento, ali no altar, a noiva e o noivo empenham a sua palavra de honra. E então, ele a aceita como ela é, ela o aceita como ele é. Os dois fazem juramento diante de Deus, empenhando a sua palavra. Então, no casamento é assim. Com Deus não é diferente. Para você nascer de Deus, Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois ele faz uma afirmação ainda mais gloriosa, quando lhe diz: aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, por que há tantos crentes incrédulos, tantos crentes fracassados, tantos cristãos fracassados, deprimidos, ansiosos, vivendo um pedacinho do inferno neste mundo? Sabe por quê? Porque eles aceitaram apenas de boca. Eu te aceito, Jesus. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida, tá aqui a minha vida. Mas isso dentro da igreja. Quando está fora da igreja, ela começa a viver a vida dela, que prova que ela não teve nada de compromisso com Deus. Então, eu vejo, e eu quero que você entenda o seguinte: para nascer de novo, para a pessoa nascer de novo, ela tem que nascer da água e do Espírito Santo. O nascer da água é a parte da pessoa, nossa, é a nossa parte. O nascer do Espírito Santo é do Espírito Santo, é Deus. Então, esse casamento, esse matrimônio, só é possível quando está em pauta o amor, a fé.
e, obviamente, a sinceridade. Se não houver isso, não tem novo nascimento, não nasce, não entra no reino de Deus. Então, muita gente não entende, eu tento explicar, e eu me sinto fracassado quando não consigo me exprimir, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer isso com você que está me assistindo e tem interesse realmente, você é sincero, você quer entrar no reino de Deus, mesmo, você está pronto para pagar o preço que for para entrar no reino de Deus, para nascer de Deus. E nascendo de Deus, você tem a natureza de Deus dentro de você. Nascendo de Deus, você se torna filho de Deus. Obviamente, com a natureza de Deus. Quando a pessoa nasce do homem, ela carrega o DNA dos seus pais, o seu jeito, sua maneira de ser, ela pega muita coisa. A mesma coisa acontece quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo. Ela se transforma, ou melhor, ela se transforma. Desculpa, errei. Deus faz que ela seja uma nova criatura. Uma criatura que não tem nada a ver com esse mundo. Uma criatura extraterrestre. Uma criatura celestial. Uma criatura de Deus. Uma criatura voltada para as coisas de Deus. É isso aí. Os pensamentos voltados para Deus. Por quê? Porque ela tem a natureza divina. O apóstolo Pedro fala que nós temos a natureza de Deus, a natureza divina. Os filhos, né? Os filhos têm a natureza do Pai. Jesus tinha a natureza do Pai aqui na terra. Ele enfrentou o inferno e venceu por quê? Porque ele tinha a natureza do seu Pai, os seus pensamentos, suas atitudes, seu comportamento, tudo era de acordo com o seu Pai, porque ele havia sido nascido de Deus. Então ele era realmente o Filho de Deus. Agora, para acontecer isso, para você nascer de novo, para você nascer da água e do Espírito Santo, a primeira parte é sua. A primeira parte no meu novo nascimento, a primeira parte do nascido da água foi minha. O que foi? O que eu tive que fazer? Eu tive que ser sincero, eu tive que ser transparente para com Deus, porque eu não podia me fingir para Ele, eu não podia enganá-lo. Então, eu tive que me comprometer com Ele. Ó, meu Deus, o Senhor passa a ser o meu Senhor e Salvador. Quando eu conheci Jesus, eu o elegi como meu Senhor e Salvador, o resgatador da minha alma. Ele me fez uma nova criatura. Eu entreguei tudo para Ele poder me moldar, me formar como filho dele. Eu tive que me colocar como barro na mão dele. E é isso que você tem que fazer. Você quer receber o Espírito Santo? Por quê? Para quê? Eu quero receber o Espírito Santo. Lá no fundo do seu coração, por que você quer receber o Espírito Santo? Já respondeu essa pergunta? Porque eu vejo tanta gente buscando o batismo com o Espírito Santo e tão poucas pessoas recebendo. Essa é a nossa tristeza. Por quê? Porque as pessoas, muitas querem receber o Espírito Santo como, é moda. Eu quero também ter o Espírito Santo. Eu vou ser feliz. Eu vou falar em língua estranha. Eu vou ser de Deus. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. O Espírito Santo, amiga e amigo, que nós estamos levando as pessoas, propondo as pessoas para receber, é para que elas venham nascer de novo, ser uma nova criatura.
Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se torna uma nova criatura, como eu falei, extraterrestre. Ela está no mundo, mas não pertence ao mundo. Ela está no mundo, mas ela pensa nas coisas celestiais. Ela está no mundo, mas a sua linguagem é divina. Ela está no mundo, mas os seus pensamentos são divinos. É isso que acontece quando a pessoa nasce do Espírito Santo. Mas para que ela nasça do Espírito Santo, obrigatoriamente começa com ela. Ela tem que chegar e dizer, ó Deus, está aqui a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? João Batista pregou o batismo de arrependimento. O Senhor disse que se não arrependermos, não podemos entrar no reino de Deus. O Senhor quer que eu me arrependa. Então, eu estou pronto para me arrepender, para deixar a minha vida velha, deixar os meus maus costumes, deixar as mentiras, deixar os amantes, as amantes, deixar a vida errada, deixar esse mundo podre para trás. Eu estou disposta a abrir mão do mundo, dos sonhos que o mundo me oferece. Eu estou disposta a deixar todos os meus projetos pessoais que eu carrego, acalento desde a infância, eu coloco esses projetos na lata do lixo. E agora eu me coloco à tua inteira disposição. Quando a pessoa toma uma decisão dessa, se ela merece, se ela não merece, se ela é pecadora, se não é pecadora, não interessa. Ela vai receber o batismo com o Espírito Santo. Você não precisa fazer corrente para receber o batismo com o Espírito Santo. Não. A gente não precisa fazer jejum de Daniel para receber o batismo com o Espírito Santo. A gente promove o jejum de Daniel para conscientizar as pessoas que ela deve se exilar do mundo, ou sair do mundo que ela tem vivido, para pensar nas coisas lá do alto, para que então venha cair a ficha, ela entenda que só tem um jeito para ela nascer de Deus ou nascer do Espírito Santo. É quando ela se entrega sinceramente. É isso que acontece. Lembra, ontem nós falamos da cura do cego. A cura do cego. Ele gritou, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele manifestou a fé dele. Se ele não gritasse, eu pergunto a você, ele seria curado? Jesus o chamaria? Não. Não. Se ele não o invocasse naquele momento, ele morreria cego. Mas ele clamou. Ele colocou toda a sua força. Porque ele, obviamente, tinha ouvido falar de Jesus. E vendo que Jesus, mas sabendo, percebendo que Jesus estava entrando na sua cidade, então ele falou, bom, essa é a minha oportunidade. Pronto, essa é a minha chance. Ele está passando aqui na minha frente, eu não posso vê-lo, mas eu sei que ele está passando. Então ele gritou, quer dizer, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E Jesus o chamou. Então a parte dele, a parte do cego, ele fez. E quando Jesus o chamou, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ora, ele poderia dizer para Jesus, Senhor, você não está vendo que eu estou cego? Eu estou precisando ser curado. Não. Ele teve que esboçar, expressar o seu desejo maior. O maior desejo daquele cego não era receber o Espírito Santo. O maior desejo daquele cego não era receber uma bênção econômica. Me dá um trabalho, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo, um casamento. Não. O maior desejo daquele cego era ver, poder ver, enxergar. Porque a vida dele dependia dos seus olhos.
enquanto ele fosse cego, ele seria mendigo. Mas quando ele visse, quando ela enxergasse, então ele iria trabalhar, ele iria construir a sua vida. A verdade, minha amiga, é exatamente essa. Para você receber o Espírito Santo, você tem que priorizá-lo na sua vida. É a coisa mais importante que eu quero. Porque uma vez você recebendo o Espírito Santo, Deus estará dentro de você e ele vai guiá-lo aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Enquanto ele não estiver aí dentro de você, não adianta você pegar e dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não adianta isso. Não adianta você dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus é mais, Deus é maior. Tudo posso naquele que me fortalece. São promessas que as pessoas falam da boca para fora. Porque da boca para dentro não tem nada a ver. Porque não se entregaram, não se renderam. Imagine você, pensa comigo, vamos raciocinar. Imagine você conhece uma pessoa e combina casar com essa pessoa, você ama, ela te ama e tal, e vocês vão para o altar. E lá no altar, você tem que empenhar a sua palavra para com ela. Você tem que empenhar a sua palavra para com ela, porque ela empenha a palavra dela para com você. Mas digamos que ela tem empenhado a palavra dela para com você, mas você, na hora de empenhar a sua palavra, você gagueja. Olha, eu entrego, mas... Não. Se você fizer isso, eu pergunto, a outra pessoa vai aceitar você? Não, não vai aceitar. Se você duvidar e não entregar 100%, não tem negócio, não tem casamento. A mesma coisa é o novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito Santo. Primeiro, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Se arrepender, e arrependimento não é, eu repito, não é um sentimento, com remorso. Não, arrependimento é você virar as costas para o mundo, é você abandonar o mundo, é você deixar o mundo. Tanto é que o batismo significa, simboliza, tipifica sepultamento. Ora, não se sepulta quem está vivo, só se sepulta quem está morto. Então você morre para o mundo, então é sepultado no batismo das águas. Isso se chama batismo de arrependimento. Você provou para si mesmo, provou para os seus parentes, para o mundo, para todo mundo, que agora você morreu para eles. Para todo mundo, que agora você é de Deus. Você se entregou para ele. Você se casou com ele. Pronto. Aí sim. Aí é correr para o abraço. O Espírito Santo vai descer sobre você na hora. Na hora. Não precisa fazer corrente, não, é na hora. Porque você só depende de você para receber o batismo com o Espírito Santo. Não depende mais de Deus, porque Jesus batiza com o Espírito Santo todos, independentemente se merecem, se não merecem. Desde que se entreguem corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo, 100%, é tudo por tudo. E isso é registrado, sabe aonde? No batismo nas águas, o batismo de arrependimento. Porque no arrependimento, você morre para o mundo, você morre para si próprio. E aí sim, morreu para si mesmo, aí o Espírito Santo vem e faz você uma nova criatura. Aí você é nascida de Deus, é filha de Deus, tem o DNA de Deus correndo, digamos assim, na sua veia. Por quê? Porque foi o Espírito Santo quem gerou você. E a partir dali, ele vai guiá-lo por todo o resto da sua vida aqui na terra.
É isso aí, minha amiga. Quando Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. É o casamento. Isso é um casamento. Água, batismo nas águas de arrependimento, é você, a sua parte, é a minha parte, é a nossa parte, a parte humana. O recebimento do Espírito Santo é a parte de Deus. Mas ele só vai cumprir a parte dele quando nós cumprirmos a nossa parte. Se nós não cumprirmos a nossa parte, se nós formos para o batismo nas águas de maneira hipócrita, ele não vai vir. Ele sabe. E é isso que tem acontecido. Muitas pessoas recebem o espírito imundo. Por quê? Porque elas fingiram que estavam arrependidas. Elas entraram nas águas pecadoras e saíram pecadoras do outro lado, molhadas, tomaram banho. Então elas sabem que aquela pessoa enganou a Deus. O diabo sabe. O diabo conhece os seus filhos. Ele sabe quem se batiza com sinceridade, aí ele sai fora. Mas quando a pessoa é batizada, se arrepende mesmo dos seus pecados, deixa mesmo esse mundo desgraçado, podre, para viver uma vida nova com o Senhor Jesus, aí o diabo perde aquela criatura e então o Espírito Santo vem e faz morada dentro dela. Você entendeu? Que quer dizer, quando Jesus disse, o que não nascer da água, que é o arrependimento, é a nossa parte, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Para que o Espírito Santo possa gerar você uma nova criatura, primeiro você tem que cumprir a sua parte. E se você não cumpre a sua parte, nada feito. E é por isso que tem muita gente que se batizou N vezes e não aconteceu nada. Por quê? Porque não se arrependeram. Então, quer dizer, e arrependimento é decisão, não é sentimento. Eu não tenho que sentir remorso pelos meus pecados. Eu não tenho que sentir remorso pelo que eu fiz de errado. Não. Eu tenho que deixar os meus pecados. Eu tenho que deixá-los. Eu tenho que morrer para o mundo. Desaparecer para o mundo. Para que então ele possa me fazer uma nova criatura. Que a pessoa tem que deixar o mundo para entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus tendo um pedaço no mundo. Não pode. Ninguém pode ter duas vidas. Ou você está no reino de Deus ou no reino do mundo. Se você está no reino do mundo, você tem que morrer através do batismo de arrependimento, uma decisão pessoal sua, você decide, não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. Você decide o que você quer. Jesus perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? O que o cego queria? Mais queria era ver. E você agora está vendo, minha amiga, meu amigo. Você queria ver. Você estava cega. Você não entendia o que era o novo nascimento. O nascimento da água e do Espírito Santo. Agora você entende. O que você vai fazer com essa informação preciosa que você recebeu? O que você vai fazer? Você vai continuar religiosa, caridosa? Você vai continuar o jeito que você vinha vivendo? Você não quer abrir mão da vida errada que você tem vivido? Então, ele não pode vir sobre você. Mas se você rasgar o verbo, não acabou. Eu tenho vivido essa vida errada, de mentira, de engano, de roubo, enfim, eu tenho vivido uma vida desgraçadamente no pecado. Mas a partir de hoje, de agora, eu largo isso, eu tomo uma decisão, eu decido. Quando você faz isso, Deus diz amém.
Ele vai te ajudar. Ele ajuda você a cumprir a sua promessa. Porque ele vê sinceridade. Ele vê pureza. Ele vê que você realmente quer. Aí sim, ele faz o resto. Que maravilha, né? É simples, simples. Fácil, fácil. É mole, mole. Porque depende de cada um de nós. O batismo com o Espírito Santo, o novo nascimento, é uma decisão pessoal. Eu não tenho que merecer. Deus nem faz objeção, nem faz questão que você mereça, mas Ele faz questão que você decida largar o erro, o pecado, para que então possa estar lavada, possa estar, melhor dizendo, morta para o pecado, morta para o mundo. Aí sim, Ele vem e faz você nascer de novo, uma nova criatura. E uma vez nascendo de novo, puxa vida, aí já era. Isso aqui é muito forte. Olha só. O apóstolo Pedro deixou na sua epístola a seguinte palavra. Ele diz assim: Ele, Deus, referindo-se a Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. As promessas são para arrebentar. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, quer dizer, pelas promessas, fiqueis participantes da natureza divina. Isso é que é o novo nascimento. Isso que significa batismo com o Espírito Santo. Quem é participante da natureza divina está vivendo no reino de Deus. E é, obviamente, filho de Deus. E pode chegar e dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Porque Ele, Pai, sabe que aquele ali sabe dos seus direitos de filho. Aleluia. Isso é muito forte. Deus abençoe você, minha amiga. Hoje desfechamos esse jejum de Daniel e eu espero que a colheita seja gloriosa para o reino de Deus, para o louvor, exaltação, a santificação do nome dele na sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe e até amanhã.